Fala turma, normalmente eu trago para vocês aqui 2, 3, às vezes até 4 assuntos. Mas evidentemente quando se trata de final de US Open, o assunto aqui é um só, é o jogo. E é o caso desse encontro sensacional entre essas duas teenagers, né? Essas duas adolescentes que protagonizaram ali praticamente um conto de fadas. Duas Cinderelas aí em Nova York, que chegaram a uma final de Grand Slam e foram praticamente apresentadas ao grande público neste campeonato. A história de Emma Raducanu e Leylah Fernandez acabaram se cruzando, né? Histórias bem parecidas de duas tenistas muito jovens que ninguém conhecia. Se você lembra de Emma Raducanu e Leylah Fernandez antes desse US Open, coloca aqui embaixo no espaço de comentários onde que foi que você ouviu falar do nome delas pela primeira vez, o que que chamou a atenção de vocês. Coloca a história de vocês com essas duas tenistas. E por terem histórias tão interessantes, a final acabou chamando muito a atenção de vários aspectos. O tênis feminino a gente tem acompanhado cada vez mais competitivo, as jogadoras batendo cada vez mais forte na bola e a gente vê aquela tensão de competição no ar, né? Semblantes muito sérios, muito compenetrados, muitas vezes até quase raivosos, como é o caso da Sabalenka, né? Ela bate, você vê que ela não tá séria, ela tá com raiva. E de repente, a gente tem ali duas personagens especialmente carismáticas, sorridentes, que deram ali um ar de graça, um ar de leveza para a competição, que há muito tempo a competição não tinha. Sem perder a competitividade. Muito fortes, muito focadas, muito fiéis a estratégias de jogo, com fundamentos muito bem desenvolvidos e muito bem aplicados. Estilos de jogo ligeiramente diferentes. De um lado você tem a canadense, a Leylah Fernandez, com um pouquinho mais de toque, um pouquinho mais de técnica, usando bastante quando necessário slice, arriscando drop shots, com boas colocações de bola batida, contra uma Raducanu que já não tem tanta variação de golpes, é aquele jogo mais batido, mas que conseguiu unir nessa edição do US Open potência com precisão. Então pode perceber, especialmente na final, quantas vezes que ela não sacou aberto na esquerda da canhota Leylah Fernandez para receber a bola no meio e matar na paralela. Fez isso várias vezes. A adversária sabia que ela faria isso e assim mesmo não conseguiu evitar o golpe. Tamanha o quê? A competência da execução. E olha, só para vocês terem uma ideia do que representou essa final de US Open no feminino. Olha só, a apresentação. Vamos lembrar a apresentação das duas no início da competição? Vamos começar com a Leylah Fernandez. Está aqui, ó. Canadá, 73ª no ranking de simples e 125ª, o famoso 125 no de duplas. E olha o caminho da Fernandez. Eu vou colocar na tela para vocês aí. A letrinha tá pequena, tal, mas vocês podem dar uma pausa no vídeo e aí aumentar um pouquinho a tela ou fazer e checar direto lá no site do US Open, usopen.org, que vocês vão ver. Olha só, a Fernandez disputou duplas também, né? A gente tem aqui as 3 rodadas que ela conseguiu avançar. E em simples, ela estreou com a Conjun, passou 7-6, 6-2, depois pegou a Canep, 2-0, 7-5, 7-5. E aqui ela foi apresentada ao mundo, na 3ª rodada de simples, quando ela pegou a Naomi Osaka, perdeu o primeiro set para Osaka, mas depois fez 7-6 e 6-4 e eliminou a japonesa, uma das favoritas à conquista do título. E olha o caminho da Fernandez a partir daí. Eliminou a Osaka, na sequência pegou a Angelique Kerber, a alemã, já campeã de Grand Slam também. Também perdeu o primeiro set e conseguiu a virada 7-6, 6-2. Depois da Kerber, ela encarou a Svitolina, mais uma vez 2-1. Na sequência pegou a fortíssima Sabalenka, número 2 do mundo, uma das batidas mais fortes do circuito feminino, fez 2-1 também, e finalmente para chegar à grande final, quando foi batida pela Raducanu. Vamos acompanhar a apresentação da britânica? Olha aqui. A história da Raducanu, então, é mais sensacional ainda. Ela
150 do ranking, teve que passar pelo qualifying. Disputou 3 rodadas do qualifying, vamos conferir aí. Tá aí o histórico de jogos da Raducanu. Vocês percebem que ela tem os 3 primeiros jogos de baixo para cima, né? Dizem respeito ao quali. Ela venceu os 3. Aliás, a Raducanu conseguiu o título sem perder sets. É algo impressionante. Depois ela estreou na chave principal contra a Vogel. Fez 6-2, 6-3, enfrentou na sequência na segunda rodada a Zhang, aquela que faz dupla com a Stossur. Na sequência a Sohrib Storno, uma espanhola que vem crescendo também, vem se destacando no circuito, não com tanta velocidade, evidentemente. E aqui, foi apresentada ao mundo a Raducanu na 4ª rodada do US Open, quando ela enfrentou e eliminou de uma forma até tranquila, 6-2, 6-1, a Rogers. Vocês lembram da Rogers? No jogo anterior, ela venceu a Bart, a Ashley Bart, uma grande zebra da competição, bateu a número 1 do mundo, favorita ao título, aquele apoio incrível das arquibancadas. E nesse dia aqui, a Raducanu acabou sendo apresentada para o torneio, como todo mundo passou a focar os holofotes em cima dela. Na sequência, ela pegou a Suíça, a Bendit, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, experiente, grande tenista. Na semifinal eliminou a grega, a Sakkari, que vem numa grande fase também, outra que bate muito forte na bola, para chegar finalmente na grande final e vencer a Leylah Fernandes. Então vocês acompanham que um histórico muito bacana, 2 histórias sensacionais, um carisma, uma leveza, enfim, fizeram muito bem ao tênis, fizeram muito bem ao US Open, fizeram muito bem a Nova York, que teve um dia complicado, né? 11 de setembro, data da final feminina, também os 20 anos do atentado terrorista, das Torres Gêmeas, Nova York ali num dia muito complicado, e teve esse período ali, essas quase 2 horas de leveza com as duas em quadra. Agora, turma, tem o outro lado também. Assim como muita gente, todo mundo do tênis festeja o título da Raducanu, a chegada à final da Fernandes, enfim, essa renovação, essa garotada aparecendo aí também no tênis feminino, tem aquela questão que eu já conversei com vocês aqui sobre o masculino, mas a linha de raciocínio também se aplica às garotas, que é: e agora? E daqui pra frente? Será que foi só um momento positivo da carreira? Foi coincidência? Foi sorte? Será que elas vão conseguir repetir isso daqui para frente? Vieram para ficar? Enfim, como vocês podem ver, são várias perguntas e todas elas muito pertinentes, porque a gente já cansou de ver também casos de tenistas ou de esportistas que aparecem, tem aquele momento de explosão, né? E rapidamente somem do cenário. Dá para saber se é o caso da Raducanu? Dá para saber se é o caso da Fernandes? Não, não dá para saber. Isso só o tempo dirá, os próximos torneios. Agora, existem pontos que a gente pode destacar pensando da seguinte forma: o que elas precisam melhorar, o que elas precisam corrigir para aumentar as chances delas se manterem nesse altíssimo nível e continuarem brilhando e continuarem chegando em momentos decisivos em torneios importantes. Aí vocês vão falar assim: pô, Vila, mas no momento de festa, no momento de título, você vai criticar, você vai levantar problemas? Sim, vou. Porque agora que é a parte mais importante, é no momento como esse que você tem que apontar. Depois, quando acontece algum problema, aí é fácil. Esse é engenheiro de obra pronta. Então é importante que festeje, é importante que fique muito feliz, mas é importante também que use esse momento tão bacana, tão positivo, para refletir sobre o que é necessário fazer para se manter nele. Então, por exemplo, no caso da Fernandes, eu falei para vocês que ela tem um jogo mais técnico, ela tem uma variedade de bolas até interessante, trabalha bem com slides, trabalha bem com drop shot. O que eu senti falta na Leylah Fernandes, e acho que ela precisa desenvolver isso, acho não, tenho certeza que ela precisa desenvolver isso para se manter focada e se manter competitiva nesse alto padrão que ela demonstrou no US Open. Potência, força. Eu citei há pouco para vocês como que o tênis feminino tem evoluído nesse sentido. Então, a gente vê que o saque não é mais um problema para as mulheres, ou pelo menos para boa parte delas. Muita força, colocação,
as bolas mais pesadas. Então você tem ali uma Azarenka batendo muito forte, você tem uma Muguruza batendo muito forte. A Bart não bate tão forte assim, mas tem uma bola muito colocada. Você tem uma Kerber batendo forte, você tem a Sabalenka, nem se fala. Enfim, começa um torneio desse tamanho, você tem ali pelo menos 10 jogadoras em condições de brigar pelo título. E nesse ponto, a Leylah Fernandes precisa mais dessa intensidade. E não pode ser uma intensidade de um game ou de um jogo. Ela precisa ter essa força para ter essa sequência, jogar várias partidas com uma potência maior. Caso contrário, eu acho difícil ela se manter nesse nível. Então, trabalhar muito forte, claro, tem que trabalhar tudo, mas especialmente o peso da bola. E do lado da Raducanu, dá para criticar, dá para acrescentar, dá para fazer alguma observação que possa ser melhorada numa campeã? É claro que dá. Vocês analisaram o estilo de jogo da Raducanu? Vou fazer uma pergunta rápida para vocês aqui. Quantas vezes vocês viram a britânica bater um slice? Quantas vezes vocês viram a britânica tentar um drop shot? Ou uma subida à rede? O que eu quero dizer com isso? A Raducanu, ela não tem variação de jogo. Ela bate a partida inteira. Não vamos generalizar. 98% do tempo é só batida de forehand, de backhand do fundo da quadra. Não há variação. Foi coincidência? Foi sorte? Evidentemente não. Evidentemente que não. Ela jogou 10 partidas, ganhou as 10 sem perder sets. Isso não é coincidência, isso não é sorte, isso é competência. Agora, dá para contar que a tua bola vai entrar forte e precisa o tempo todo? Não. Em dado momento, essa bola vai escapar, essa bola vai parar na fita, e aí você precisa ter variação de jogo. Em dado momento, o adversário vai ter uma leitura diferente, vai conseguir neutralizar o seu estilo de jogo. E nesse momento, você também precisa ter um plano B, um plano C. Então, o que eu entendo que a Raducanu precisa concentrar, depois de toda a festa, depois de toda a merecida comemoração que ela vai ter? Desenvolver variação de jogo. Aprimorar o slice, aprimorar o drop shot, aprimorar o spin, o voleio, a subida à rede. Porque a batida de fundo forte, o bom saque, isso tudo ela já tem. Mas não dá para se manter ali, chegar no top 10 e ficar ali um bom tempo, brigar por outros títulos de Grand Slam ou de torneios importantes, não tendo variação de jogo, batendo de forte do fundo o tempo todo. É o estilo de jogo consagrado pela Maria Sharapova. E a Maria Sharapova não ganhou? Ganhou, tem um currículo bem interessante. Mas se tivesse feito variação de jogo, se tivesse se desenvolvido mais, teria ganhado mais. Então vamos ver se a Raducanu, se a equipe dela desenvolve essa consciência, tem essa reflexão para melhorar. Afinal de contas, como eu falei para vocês no início, são duas adolescentes, 18 anos a Raducanu, 19 anos a Fernandes. Tem muito que aprender, muito ao que desenvolver na sequência da carreira. Bom, turma, e vocês? O que vocês pensam sobre isso? O que vocês acharam dessa final? Se o carisma delas comoveu vocês também, cativou todos vocês? Em relação a essas observações que eu fiz quanto ao desenvolvimento dessas tenistas, vocês concordam, vocês discordam, vocês acrescentariam mais alguma coisa que vocês notaram no jogo dessas duas atletas? Enfim, deixa tudo aqui embaixo na barra de comentários, quero saber a opinião de vocês, a reflexão de vocês sobre tudo isso, sobre algo que a gente não falou aqui no canal também, coloca ali como sugestão. E claro, aquele recadinho básico aqui do YouTube, se você curtiu alguma informação que a gente trouxe, alguma reflexão, alguma análise que a gente fez e você achou pertinente, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui do canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Como eu sempre falo, quem gosta de jogar tênis, gosta de falar sobre tênis também, não é à toa que a gente tá aqui. É ou não é? Então compartilha esse vídeo com o pessoal da academia, do condomínio, do clube, enfim, todo aquele pessoal, gente boa, que gosta de bater uma bolinha. Tá bom, turma? Mais uma vez, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto, que vai ser o Papo Reto da final masculina. Um abraço.